Olá, tudo bem com você? Eu sou o Jeremias Gomes, você está aqui no Cultura e Saber. Eu recebo aqui na livraria Martins Fontes, aqui na região da Paulista, na capital paulista, o Marcelo Jucá. Com o livro dele aqui, ó, dá uma olhada que legal. Ele tem muita publicação infanto-juvenil. Esse é o Tapera, a gente vai conhecer a história dele e, claro, do Marcelo também. Marcelo, obrigado por nos atender. Muito prazer. O Marcelo, eu brincava aqui que eu esperava, assim, você com essa formação, já com tanto livro publicado, né, uma pessoa aí de uns 60 anos, você começou cedo e cedo com o gosto pela leitura, foi assim? Foi mais ou menos assim. O meu gosto da leitura veio ali por volta dos 10 para 11 anos e eu comecei, na verdade, com os gibis. Não foi nem com os livros mesmo. Uhum. E hoje eu vejo a importância que os gibis tiveram, a importância nessa minha formação de leitor, né? Então, dali, história, fui crescendo e despertando interesse para até chegar nos livros, né? O gibi é uma coisa que marca a gente, né? Até hoje eu tenho na memória, assim, os personagens, daquela vivacidade das cores, né? Você tem uma filha, né? Tenho uma filha. Mas já tem 12 anos, não lê mais gibi, eu leio. Olha, de vez em quando é sempre ali, é um entretenimento gostoso, assim, para ajudar a passar um pouco o tempo, para dar uma relaxada. Mas hoje como é que essa meninada vê? Mais é na internet, né? Diminuiu muito o gibi físico ou ainda a galera lê? Não, eu acho que, né, eu não tenho dados aqui para falar, mas uma impressão olhando, o mercado cresceu e, na verdade, né, o pessoal nem gosta que chame muito de gibi, o pessoal da HQ, tudo, tem mais agora até para adulto, para jovens, assim, o mercado ampliou e os próprios, mas as próprias crianças ainda têm muito acesso, assim, eu visito muito a biblioteca aqui em São Paulo e tem sempre a seção dos gibis, assim, eu sempre vejo que tem leitores ali rodando, então é muito legal, na verdade. E daí nasceu um pouco dessa sua vontade de escrever para criança. Você lembra um momento que você falou, poxa, acho que eu dou certo para isso, para contar história? Eu acho que foram alguns momentos ali até cair a ficha, que primeiro eu fui contar histórias no jornalismo, né? Eu me formei no jornalismo, e né, sempre procurando uma história ou outra, observando o que está acontecendo na cidade, ouvindo as pessoas no metrô ali. Chegou um momento que eu estava trabalhando com infância mesmo no jornalismo, e aí eu fui sentindo esses alguns cliques ali, eu falei, poxa, né? E aí vieram até memórias de como eu gostava dos gibis. Eu lembro que eu pegava o gibi e simplesmente copiava a história, né? Eu tinha um certo prazer em só replicar aquilo, assim, sem criar nada. E aí, então, acho que dessa mistura, assim, eu fui entendendo e até ter uma certeza ali. Falei, não, legal, acho que eu quero escrever para criança, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. Legal. Mas você sabe que a gente entrevista bastante escritor e muitos são da área do jornalismo, né? E eu queria que você até desse um pouquinho do caminho das pedras, porque você tem uma experiência legal para quem quer fazer jornalismo e depois, às vezes, passa pela publicidade, que é um pouco afim também, e você passou por redações, falou sobre ciência, não sei se falou sobre o cotidiano. Como é que foi esse encontrar, assim, você estava na busca? Porque hoje acho que isso leva a maior parte do seu tempo como escritor. Assim. Como é que é essa busca? E você se achou em determinado momento? Veio de uma frustração mesmo. Eu acho que eu já estava há uns 10, 15 anos só cuidando do jornalismo, né? E chegou ali vamos dizer, num teto. Eu já tinha alcançado algumas redações que eu queria, eu acho que eu estava precisando de algum outro estímulo, algum outro desafio. Eu percebi que ali não era apenas o meu lugar, que eu podia tentar outros, eu queria mais coisas, né? E acho que o que eu pego muito dessa influência do jornalismo, assim como outros colegas, é a curiosidade, é a observação. Então, eu peguei, né, essas manhas todas que a gente aprende no jornalismo e transferi para a minha busca no mercado literário. Então, eu estudei o mercado, eu fui pegando editora a editora, entendendo o que era o catálogo de cada uma. Ah, essa gosta mais de conto de fada. Ah, essa gosta mais de temas cotidianos. Então, e aí eu ia desenvolvendo histórias e distribuindo um tipo de texto para o que tinha a ver com a editora, né? Não adiantava eu mandar para quem gostava de contos de fada, mandar um tapera que fala mais de pautas que a gente tem enfrentado. Então, você vai aprendendo, né? Eu fui aprendendo muito e aprendo até hoje. O gostar, você fala, aquela editora trabalha mais com aquele tema? Ou é uma demanda do público? Eu acho que é um pouco dos dois, assim. Cada editora busca, de uma forma geral, acho que ter a sua marca também, né? Ter um catálogo de autoria, assim. Que as pessoas, né? Tô querendo dar de presente ou para os meus filhos,
um tipo de livro tal. E aí uma editora vai ter um pouco mais alguns títulos a mais a respeito, né? Mas eu não estou dizendo que isso seja regra, mas estou dizendo que cada uma acaba mantendo uma linha, né, de pensamento, de Acho que em todas publicações. as áreas você tem que meio que mesclar aquilo que o público quer, precisa de demanda, senão também você não vende, e aquilo que você também está pronto para falar, né? E acho que você mesclou um pouco disso nos seus livros. Eu vou mostrar aqui de novo o Tapera. Aliás, vamos falar dessa capa aqui que adoro, maravilhosa, né? Muito linda, muito bem feita. Diz que o livro se vende pela capa, não tem como, se vende mesmo. Ah, tomara, desse aí tomara. Fala um pouquinho aqui, foi a Vanessa Presoto, né? Isso, a capa, as ilustrações todas da Vanessa Presoto, que é uma grande parceira, uma grande amiga, a gente tem vários trabalhos juntos. E a ideia, e esse livro, ele surge exatamente, foi um livro feito que nasceu um pouco ali do amor e da revolta, porque a gente estava conversando um dia, né, trocando áudios ali, desabafando das dores do mundo, e a gente estava trocando, era um momento que a gente estava falando muito sobre as queimadas que estavam rolando. E a gente, como a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer a partir do nosso trabalho, né? Sim. Então, e aí a gente começou a pensar em algumas ideias, e aí eu falei, peraí, eu tenho esse texto já. E eu já tinha feito esse texto que estava na gaveta, porque eu fiz um dia, ficou lá, eu não senti, não encontrei uma editora para mandar, queria deixar ele realmente entender o significado dele, né? Porque às vezes a gente escreve e nem sabe o que estava o significado do livro. E aí ela falou, não, me manda. Foi questão de 2 dias assim, ela já começou a fazer uns rascunhos, vamos tentar. E a gente mandou uma ou outra editora, é isso. Às vezes não dá certo, a gente vai aprendendo a lidar com não, mas a gente apostava nessa história, nessa ideia. E aí um dia acertamos a editora, acertamos na Elo, assim, mandamos. Foi questão de menos de uma semana, já recebemos ok, vamos, e saiu esse livrão. Lindo, lindo. A ilustração, porque isso aqui a gente, para falar de ilustração, a gente tem que depois mostrar tudo com detalhe, porque está muito lindo. Mas conta a história do Tapera para a gente, assim, não dá todo spoiler. Não vou dar todo spoiler, mas eu vou trazer um pouco de história da história. Esse livro nasceu num domingo nublado, num domingo difícil. De manhã eu escrevi um outro texto chamado Ilha, que é sobre um garoto num lixão, e à tarde eu escrevi esse aí. Então era um dia que eu estava um pouco, né, incomodado ali com os sentimentos à flor da pele. E aí eu chego no Tapera assim, com a ideia de, puxa, e se realmente todos os animais forem extintos, né? E se realmente acontecer isso daqui a pouco? Então, a partir daí eu comecei a desenvolver essa história, a imaginar um mundo meio Mad Max, né? Aquele filme, assim, vieram muitas imagens de a gente não ter mais árvores, não ter mais verde, né? Mesmo a água também já está numa situação mais escassa. Trouxe toda essa ideia, aí a Vanessa leu esse texto, ela também entendeu, a gente entrou no mesmo universo, ela conseguiu trazer essas cores, trazer toda essa angústia aí para as ilustrações também, criando esse livro. Falar de extinção, alguma coisa, claro, é ficção, mas muita coisa pode se tornar real, né? E eu fiquei impressionado uma parte que você fala que uma das meninas fala do elefante e parece que ela confunde com outra coisa, né? Isso pode não ser com elefante, mas pode ser real essas coisas. E hoje é real, né? Você olhar uma foto e falar, mas esse animal não existe mais, foi extinto, né? Exato. Eu já cresci, por exemplo, não vendo um dodô, né? O dodô é aquele pássaro que foi extinto já há algum tempo e ele existiu, né? Pois é. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, cada vez mais, o que é um fato histórico, pode, dependendo das atuações, virar uma mitologia. Tem gente questionando hoje a existência dos dinossauros, por exemplo, né? Hoje, já há muito tempo. Então, o livro também serve um pouco como um aviso, né? Estamos chegando no limite. Vamos imaginar, transformadas, né? Também, né? Lugares que podem se tornar secas. Com certeza. O degelo nos polos, né? Então, muita coisa vai mudar. Agora, como é que você vê a importância disso para as crianças? Porque eu me lembro de ter, na infância, a gente estudou ecologia e era muito interessante você saber que, poxa, existe uma cadeia e quando você mata um determinado animal naquela cadeia, você influencia todo o ecossistema. A gente vê, por exemplo, esse dia eu vi na reportagem escorpiões, né?
muita gente não sabe que galinha mata escorpião, aí pega o sapo que mata o escorpião, pega e acaba com o sapo. Então, assim, coisas simples e que às vezes as outras gerações, ainda mais hoje que a gente vive uma vida tão urbana, não acompanha, né? Acho que o livro resgata muito disso, né? Eu creio que sim, assim, é um retorno à natureza, é um retorno ao olhar, é um convite para a gente ficar atento, né? Porque a gente tem perdido mesmo, né? A gente se distanciou demais eu creio que, eu espero que esse livro, né, entre outros que estão saindo por aí, com essa preocupação também, consigam avisar as crianças, falar de um outro jeito, né? Uma história vai conectando a outra, criando entendimento de como é importante a gente tomar esse cuidado, a gente tomar algumas ações, a gente realmente se manifestar, né? A gente tem que mudar as coisas como estão, assim. Eu me lembro, quando criança, quando começou a história de poupar água do chuveiro. E aquilo me pegou. Eu não vou conseguir dizer agora, infelizmente não foi por um livro, podia ter sido, mas foram uma série de palestras em escola, fala aqui, uma outra coisa ali, e aí eu comecei a diminuir o tempo do banho, né? Comecei a fechar a torneira na hora de escovar o dente. E espero que isso tenha ajudado, e com certeza ajudou, se a gente pensar também num coletivo, né? O coletivo é extremamente importante para a gente conseguir fazer essas mudanças. A gente já volta aqui no Tapera, mas deixa eu mostrar o outro aqui, que é ouvir dizer que lagartixas são mamíferos, é isso? Isso Esse aí. é outro? Esse aí tem Linda um tema... a capa também, vamos falar da capa também. Tem um tema de fake news aí, e a gente explora, que tem tudo a ver também com a crise climática que o Tapera explorou um pouco, né? Nossa, mas ele fala de fake news, um tema super atual. E falar disso para a criança é sensacional, né? Como é que elas recepcionam essa coisa de fake news? Já entende? Tem uma idade esse livro? Tem sido divertido. Eu também tenho promovido oficinas, né, contra fake news, e os encontros são maravilhosos. Assim, no começo, como mostra um assunto, e aí isso é fake news, não é? O que é desinformação, o que é boato? Trazer todo um histórico e trazer para assuntos do nosso dia a dia. Tem promovido conversas bem engraçadas e ao mesmo tempo reflexivas. Que legal. Me fala uma coisa, você tem quantos livros hoje publicados? Eu devo estar na média dos 15, 20 livros. Caramba, tem na rede pública, estadual também, alguns particular, livros. também usa? Tem sim. Como é que foi para você? Quem foi o seu primeiro leitor? Se você lembra desse momento, e depois fala de ver as crianças aprendendo com os seus livros, como é que é isso? Essa história de primeiro leitor, eu tinha muita vergonha de mostrar os textos, né? Então, eu quase que já me coloco como o primeiro leitor, né? Eu já me colocava ali como primeiro, segundo e terceiro, né? Você vai encarnando uma persona e vai procurando defeitos, qualidades e tudo mais. Se lê em voz alta, meu Deus, né? Não, coloca um chapéu, vira um personagem só para... Mas quando chega uma criança, assim, é um encantamento que é impossível se cansar disso. É o que renova a esperança mesmo, assim, porque é muito gostoso vê-los fazendo uma pergunta a partir de uma leitura, rindo com o seu livro ali, né? Você fica só espiando a pessoa, aí a criança dá uma gargalhada. Então, assim, eu tive encontros de diversas formas com as crianças e, nossa, realmente é uma renovada e, não, precisamos continuar. Tem sentido ainda fazer literatura, a gente tem que conquistar leitores, temos que falar sobre tudo. Influencia um pouco como elas recepcionam isso? Você lendo, conversando, você fala, eu preciso falar mais assim, mais assado, ou isso não conta muito, assim, esse contato com a criança? Eu nem saberia dizer, eu vou um pouco no automático. Né? Para mim não tem muita diferença no trato com a criança, com o adulto, assim, é o diálogo que está acontecendo, é uma dança, né? Então a gente vai ali se adaptando, vai trazendo alguma referência. Eu gosto bastante de conversar assim, e eu vejo como é gostoso, né, procurar ali, assim, é quase que um desafio, né? Tem em algumas visitas em escolas públicas, por exemplo, em bibliotecas também, existe às vezes um desafio. Elas estão ali, né, muito quietas, um pouco tímidas, um pouco, que isso, né? Quase que uma figura ali muito estranha. Mas aí você vai aproximando, você usa de alguns artifícios, fala de um filme, de uma música, então você vai criando esse encantamento com elas. No final, geralmente dá certo, fica só um papo muito gostoso
e que é sempre uma delícia de lembrar mesmo, assim. Não, maravilha. Eu imagino você daqui uns anos encontrando crianças que leram os seus livros, né? Isso talvez até já aconteça, né? E que falam, ah, poxa, li aquele livro, mudou isso, mudou aquilo. Realmente é uma experiência super legal. A gente vai para um rápido intervalo e depois eu vou falar e continuar com o livro do Tapera. Eu quero saber mais dessas 3 personagens, são 3 meninas, né? E o Marcelo vai contar para a gente o olhar de cada uma. Eu estou curioso, acho que você também. A gente volta já. Estamos de volta aqui no Cultura e Saber, conversando com o Marcelo Jucá, que tem esse livro aqui tão bem ilustrado, Tapera. Na verdade, ele tem 15 livros, né? Infanto-juvenis. Ô Marcelo, vamos continuar a nossa conversa aqui. Eu falei que agora eu vou fazer um bate-bola para a gente aproveitar bem aqui o nosso segundo bloco. E eu começo aqui te perguntando se você não fosse escritor, estaria fazendo o quê? Voltaria para o jornalismo ou teria outro caminho? Olha, eu acho que eu iria para psicanálise, psicologia, viu? Que é uma área que eu gosto muito. Ou biologia, enfim, eu sou curioso. Deixa rolar. Não, e é legal porque gerações novas como você tem isso, né? Vai mudando, né? Dá tempo de fazer várias faculdades, de mudar, isso é muito interessante e envolvente. Fala mais das 3 personagens do Tapera que eu fiquei curioso, porque não é falar em primeira pessoa, segunda pessoa, não é isso, né? São olhares diferentes de 3 meninas em relação ao meio ambiente, é isso? Isso. Eu também pedi muito para elas me contarem um pouco mais sobre elas, mas elas ficaram ali, né? Porque, pelo menos nos meus textos, o processo é esse, né? Os personagens vão encaminhando a história. Então, às vezes, eles revelam mais, às vezes eu fico tão no escuro quanto o leitor. Entendi. Mas o que eu consegui pegar dessas aí são essas 3 meninas, são 2 amigas, né, de uma idade aproximada, e uma menor que é irmã de uma delas. E é muito curioso o encontro delas, assim, porque uma você vê que é um pouco mais otimista, uma outra é um pouco mais curiosa, a menorzinha, né? Ela tem interesse. Como é o nome delas? Jussara? Jussara, Ana Mirim, e me ajuda aí que agora fugiu. Não. A Jussara, por exemplo, você tem uma que é mais curiosa, uma que é mais... Ela é um pouco mais irritada, eu acho que ela realmente acha que a ideia dos animais é um conto de fada mesmo, assim. Ela quer crescer, ela sabe que a vida é difícil, que a vida é violenta, então ela já meio que cortou essa raiz com a infância, né? E elas têm um diálogo entre elas, uma corrige a outra, fala, não menina, não é nada disso, é outra coisa, tem isso? Não? Isso, tem isso sim, porque a menorzinha, que é a Mirim, né, ela tá curiosa, não, mas como é um macaco, como era um rinoceronte, e ela tem essa curiosidade e elas começam a desenhar, a tentar relembrar como é, a partir das histórias que elas ouviram, porque essas personagens mesmas não viram esses animais. Então acaba virando, né, uma mistura de imaginação, uma ludicidade e quase que um folclore mesmo, assim, né? A gente acaba se perdendo ali na conversa delas e e as ilustrações também trazem muita vida para esse diálogo. Então a gente fica ali espantado. Falei, nossa, né? A gente aqui, né? No nosso planeta, na nossa vida aqui, a gente ainda consegue ver um elefante, ver. É assustador pensar que da gerações para frente realmente podem perder isso e pensar que um animal tinha tromba, pensar num ornitorrinco, realmente parece que é mentira, né? Você falou que para entrar no universo das crianças, fisicamente ali com elas, você usa muito humor. Isso está nos livros também? Não necessariamente em todo momento, mas você dá umas pitadas de humor. Sim, o humor foi uma descoberta de vida, assim, na verdade. Eu utilizava o humor como estratégia para me relacionar com as pessoas, né? Sou uma pessoa tímida, introvertida, então com o humor eu fui aprendendo a abrir caminhos, a contornar situações. E foi no mestrado que eu percebi que o humor era um lugar de estudo, na verdade. Então eu fiz o meu mestrado pesquisando sobre humor, no jornalismo, inclusive, e naturalmente ele veio também para a literatura, né? Então, assim, como eu disse, né, os personagens dão o tom do texto, então quando cabe, tem humor. Um pouco mais escrachado, um pouco nonsense, vai depender da história. Falando do Tapera, que é um tema tão difícil, assim, é um livro que doeu para ser escrito, para sair, né? Eu não senti que tinha lugar para humor, mas de alguma forma essas próprias conversas
para um outro leitor, pode gerar alguma, né? Ah, que engraçado, que absurdo pensar, né, no macaco de 4 rabos, alguma coisa assim, né? Então, acho que mesmo quando eu tento evitar, ele escapa por algum lugar, né? Esse é o grande enigma do humor. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as suas influências, né, dos livros infantis. Se tem algum autor que mais te marcou? Nossa, tudo. E aí eu volto de novo à ideia do jornalismo, né? Tudo me influencia. Então é desde o gibi, mas o cinema me influenciou muito. Assisto muitos filmes, música me influencia demais. E aí tudo isso junta também com as histórias dos livros, né? O que me marcou muito, assim, que eu sempre falo, é Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Mudou a minha vida mesmo, mudou o meu olhar. Ali foi um encontro, coisas que eu sentia, mas que eu não sabia nomear, preocupações, né, reflexões ali no começo da adolescência, e ali eu vi traduzido esses sentimentos. Então, a partir do José Mauro, engatei mesmo, fui lendo, descobrindo outras histórias, mas é uma grande referência. Você tem uma preocupação assim, porque nos livros de português e literatura, quando começa a estudar literatura na escola, as crianças às vezes têm dificuldades, né? Você tem essa coisa de, poxa, eu precisava mastigar mais, assim, para que entrar no universo dessa criança, para que ela entendesse um pouco disso daqui que eu estou falando, né? Porque dá uma dor no coração quando você tem um que entende, o outro lê e vai e não entende, né? Eu entendo a sua pergunta e é uma preocupação que realmente acontece e às vezes aparece nas conversas com os editores, né? Aham. Então, assim, na verdade, o que eu tento fazer é enganá-los, enganar os editores. As crianças eu tento manter o texto, venho com argumentos Aham. e eu realmente acredito que, né, saiu ali, criou-se o texto daquele jeito, a mensagem, né, a gente busca as melhores palavras para transmitir, né, aquele Uhum. encantamento. Vamos lá, tem sentido, vamos tentar manter. E faz bem para o leitor Aham. se esforçar, não é para ser tudo fácil. Também tem Então, isso. tem que criar para a gente ler, para a gente reler. Não estou dizendo que precisa ser todo livro um texto praticamente acadêmico e intragável. Não é Sim. isso. A gente tem livros de todas as formas, inclusive os direcionados para as crianças, para o infanto juvenil. Então, a gente pode ter um livro só mais de entretenimento, que vai sair um pouco mais fácil a própria linguagem, e outros que vão ser mais poéticos, que vão trazer reflexões, que vão deixar frases no ar, e todos eles são válidos. Eles se ajudam, eles não são um contra o outro. Então, quando existe um texto, quando sai um tema, um livro que tem uma linguagem um pouco mais de desafio, que bom, deixa lá. Isso aí vai ajudar os leitores, vai fazer todo mundo só melhorar. Você escreve para infanto-juvenil. Como é que você trabalha a questão da idade? Se tem 5 anos, 7 anos, tem uma faixa etária? E como é que você pensa isso? Porque acho que é difícil, né? Agora eu vou escrever para 10 anos, mas será que serve para 7 anos, né? Como é que trabalha isso? É um pouco difícil, assim. Quando a história parte só de mim, Ah, eu não penso a esse respeito. Eu só tento encontrar um tom, né, que não fique pulando é, essa questão das idades, né, do conhecimento, do aprendizado, né? Então, você encontra um tom e segue ali. Agora, o que tem acontecido também é das próprias editoras pedirem já, né, originais, já dar uma encaminhada e tal. Ah, preciso de livro para tal faixa. Então, eu vou lá, dou sempre uma estudada de novo, relembro, né, com quem eu estou falando, o conhecimento meio que básico que está sendo discutido ali com eles e tento adaptar a história para esse público específico. que legal. Eu vou mostrar aqui de novo. Ouvi dizer que lagartixas são mamíferos, Marcelo Jucai, ilustrações da Silvain Barré. Isso. E tá muito bonito. Depois a gente mostra mais também. E eu queria que você falasse um pouco também se esse aqui tem personagens e o que te fascina mais, se é criar o personagem ou o mundo em que ele vive? É difícil separar, né? Eles vêm ali tudo junto. Tem uma personagem principal aí nessa história que acaba, né? Eu acho que a grande ideia desse livro é mostrar como a gente tá convivendo com desinformação o tempo todo.
Não é porque colocou o rótulo de fake news faz alguns anos, né, 5 anos, que só acontece agora. Na verdade, a ideia da desinformação, do boato para prejudicar o outro já acontece há séculos, né? Então, eu busquei colocar numa situação cotidiana como um simples boato ali pode realmente desmoronar a vida de outra pessoa. Uhum. Que bacana. Agora, o fake news, como é que você desenvolve essa questão do fake news dentro do livro? Porque você disse que tem os personagens, né? Mas você vai contando as histórias e você já teve um retorno das crianças entender o que que é fake news, o que é notícia falsa ou não? Elas entendem? Já entende. E isso que é o legal, assim, porque quando vem com esse rótulo do fake news, eu lembro que estava muito associado às redes sociais. Eu lembro que todo mundo tomou um susto, e não estava muito claro, assim, tanto que a ideia desse livro surge de uma fala numa universidade em que uma professora comentou: ah, isso é fake news. Opa, isso não é fake news, isso é ponto de vista. Então, quando eu percebi que os conceitos estavam errados até para os adultos, né, eu falei, vamos voltar para o começo, né? Vamos começar a separar e explicar um pouco mais. Mas hoje, felizmente, acho que o pessoal, né, todo mundo foi bem prejudicado aí com a desinformação. Então, acho que todo mundo hoje já tem mais noção do que significa, como age, e todo mundo aprendeu a... Todo mundo não, e nem sempre a gente lembra, mas de checar as informações, né? Não sair disparando, não sair acreditando tudo de primeira. E agora as inteligências artificiais estão dando um baile na Agora, eu gente, né? imagino a dificuldade de passar isso, porque para o adulto é difícil, porque uma fake news não é só você falar isso é certo, isso é errado, é você ter raciocínio lógico, você saber as intenções que tem por trás daquilo, também pode ser uma fake news, né? Então é difícil, é um assunto difícil de abordar. E para a criança ainda mais. Você acha que você conseguiu e já teve um bom resultado, tá ótimo. Eu espero que sim. A conversa com eles tem sido legal e eles têm percebido aí dos perigos de eles não cometerem, né, um boato e prejudicar algum colega e também para eles tomarem mais cuidado, né, com o que está rolando. Você tem 15 livros, acho que você não lembra nem o nome de todos, porque já publicados, mas fala mais um pouco desse universo, para qual idade, outras coisas que você escreveu, que é bom a gente ter uma Puxa, ideia. eu gosto, né? Eu acho que eu trouxe aqui uma ideia que eu sou curioso com o mundo, então eu gosto de trazer temas aí que estão ligados principalmente ao cotidiano, né? Essas pautas que a gente tem enfrentado. A gente vive um momento muito interessante no país, de repente até no mundo, dá para falar, né? Que a gente tem avançado em algumas coisas de uma forma muito legal, ao mesmo tempo que tem retrocedido em outras. Então, assim, é um momento inspirador que tem muita história para ser contada, né? E eu gosto de escrever em todos os formatos, né? Eu também tenho feito muita poesia. Tem um livro que também foi um desafio de como trazer poesia para as crianças, né? E aí a gente estava falando do humor, eu pesquiso o humor na poesia no meu doutorado, e isso me ajudou a fazer um livro, que é A Rainha da Praça e Outros Poemas Brutos, em que eu vou e busco a catapora, o ralar o joelho, um espinho no dedo, tudo isso, todas essas situações que a gente vivenciou quando criança, e às vezes eu até ralo o joelho ainda aí, mas eu transformei todas essas situações em poemas, e era um jeito de conectar com o humor, com essa identificação do machucado, para chegar até as crianças, né? E tem sido também muito legal, assim, o Que retorno. bacana. Eu fico bem perdido, eu tenho sobrinhas e sobrinhos que eu gosto de dar livros, dei um esses dias, e como é que é o caminho, assim, para achar um bom livro para criança? Já deixa uma dica aí, o nosso tempo acabou, e também já fala se tem alguma coisa já encaminhada aí para nova publicação, por favor. Legal. Acho que o melhor caminho é o adulto ser leitor também. A gente é sempre exemplo. A gente, né, tem que levar as crianças para as bibliotecas, para a livraria. É um passeio, assim, não tem criança que não se encante quando você traz numa livraria, você vê essas estantes Coisa coloridas linda, né? com Dá vontade de todos ficar o esses dia inteiro assuntos, aqui. assim, é impossível. Então, cabe, no caso, o adulto tem muita importância nisso aí, em ser essa referência, não apenas para trazer, isso é muito importante, né? Fazer um passeio, você vai no shopping, porque não vai numa livraria ou numa biblioteca. Então, é fazer parte de um passeio, ficar horas aqui conhecendo
cada história incrível que tem. E o segundo exemplo é ele também ser um leitor, né? Sim. Então, não dá para chegar, leia um livro, criança, e aí você vai lá para o celular, você vai para a TV. Então, acho que é o primeiro grande passo, porque elas têm a curiosidade. Elas têm essa vontade em saber. Então, achei ótima a sua ideia. Às vezes você vai dar um livro, leva ela deixa ela escolher. Na biblioteca, na livraria, e deixa ela escolher. Maravilha, adorei, né? Porque às vezes a gente quer impor também e escolhe errado. Rapidinho, 30 segundos aí, que você tem alguma coisa que você está pensando aí que o pessoal pode te esperar? Tem muitos livros. Eu acho que eu vou voltar para falar sobre desinformação, esses temas cotidianos. Tem sobre as violências contra a criança, tem texto mais sério, reflexivo, tem texto mais engraçado, mais leve. Tem bastante coisa aí chegando, tô bem contente. Que legal. Como é que te acham nas redes sociais? É @MarceloJucá? @MarceloHMJucá, mas tem também o site, que aí é Marcelo Jucá, é facinho me encontrar. Facinho, eu achei ele facinho no Google, né? É bem simples. Marcelo, obrigado pelo bate-papo aqui, volte mais vezes. Maravilha, foi muito gostoso, valeu. Obrigado, a gente fica por aqui no Cultura e Saber, espero que você tenha gostado. Se você tem um escritor que você já leu e gostou, manda pra gente que a gente vai entrevistar aqui, o nosso objetivo é esse, tá bom? Até a próxima edição.